Esse outro destaque do Jamil importante também, falando da opinião da ONU sobre as últimas medidas do governo Donald Trump. Aqui, destaque deles falando como as medidas do Trump recente abalam a vida de milhões em países mais pobres, principalmente um destaque que o Jamil traz aqui da ONU, falando ali pelo mundo das decisões de cortar recursos para ajuda internacional, que foram uma série de medidas que a gente viu do Donald Trump desde a posse dele, e para a ONU jogam então milhões de pessoas na incerteza e tem gerado certo pânico, né? A gente falando de questões internas, mas também de questões mundiais no país. A ONU agora está iniciando um processo para cortar custos e reformar a administração interna. O Jamil lembrando aqui que completa 8 anos em 2025, a organização, mas que isso tudo está destacando, de certa forma, um risco das operações da ONU pelo mundo, levando entidades a promoverem demissões. Nas agências especializadas das Nações Unidas, o desmonte já começou, a gente vê o destaque aqui. Partindo aqui, um dos pontos que a gente traz do ponto da migração, a Organização Internacional de Migrações, por exemplo, indicou que vai promover a demissão de 3 mil de seus 22 mil funcionários. Já a Agência das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, suspendeu ou reduziu programas de atendimento no Líbano, onde mais da metade das crianças com menos de 2 anos não contam com alimentos em quantidades suficientes. E aqui o Jamil vai trazendo uma série de pontos da organização, de programas importantes da ONU, que nessa reformulação ao longo do tempo aqui vão gerar questões para apoio internacional de pontos muito importantes, né, professora? A gente sabe que o apoio dos Estados Unidos para organizações como a ONU são mais do que necessários, e a gente o que mais viu desde que o Donald Trump tomou posse foram medidas ligadas a cortar essa ajuda internacional, um discurso voltado a dizer que como os países se aproveitam do poder dos Estados Unidos, puxando também muito pelo Musk, a lógica de eficiência do Estado como um todo. Como que a gente pode ver esses impactos na ONU, e a gente já vendo as primeiras movimentações e os primeiros impactos diretos do que a gente está falando aqui, né? São uma série de anúncios, uma série de falas, mas que tem repercussões diretas, tem cortes diretos acontecendo e que vão impactar trabalhos importantes que existem, né? Então, isso não tenha dúvida, né? Todos os diagnósticos mostram que a redução de recursos ou até a saída, né, dos Estados Unidos dessas organizações vão ter todas elas um impacto muito grande em vários projetos, principalmente em regiões mais pobres, né? Então, países que são muito dependentes de ajuda internacional terão aí impactos já imediatos. Então, políticas de saúde, políticas de habitação, questões ligadas à educação. Você tem uma série de projetos que podem ter descontinuidade. A Organização Mundial de Saúde já iniciou uma série de terminar vários projetos ou descontinuar algumas das ações, exatamente porque falta recursos, ou não só para a operação em si, mas também para a pesquisa. Então tem um impacto também muito forte na pesquisa para acompanhar e ter dados e informações sobre uma série de situações, mas não é uma surpresa que isso esteja acontecendo no governo Trump. Essa era algo que, já no primeiro mandato dele, ele tinha diversas críticas e colocava muita pressão nas organizações internacionais, entendia que, e essa é uma crítica que não só do Trump, mas de outros governos, de que os recursos muitas vezes não se expressam em resultados. Então a ONU já vinha fazendo uma série de ações para ganhar mais capacidade de efetividade e eficácia nas suas ações. Então essa foi sempre uma pressão. Esse mandato ele tem demonstrado em função da política interna
de corte de gastos drásticos em diferentes projetos, de ampliar os cortes de gastos também na ajuda internacional, não só na participação nas organizações, mas também nos programas que eram diretamente financiados pelos Estados Unidos, pela agência que comandava esses programas. Ela praticamente foi desmantelada agora com a reforma que está sendo feita pelo próprio Elon Musk. Então isso gera uma incerteza para a continuidade de projetos importantes, gera uma necessidade dos governos que recebiam essa ajuda buscar novas fontes de financiamento, e aí ela abre uma oportunidade provavelmente para países que têm um grande papel em cooperação internacional, de substituir, não no volume que Estados Unidos tinha de recursos, mas substituir os americanos nessas agendas. Então, a grande expectativa é que a China passe a ser um apoiador maior e que tenha aí um papel ainda maior nessas ações. Acho que para o Brasil também abre aí um espaço de oportunidade de ampliar a nossa cooperação com os países africanos, com os países da América Latina, que já foi também um objetivo da política externa brasileira nos primeiros governos Lula. Então esse esvaziamento gera impacto imediato, mas também vai abrir oportunidades para que outros países possam também ganhar mais espaço. A grande questão, Natália, está também no processo de desmantelamento de todo o sistema multilateral. Então, como vão ficar as organizações multilaterais com essa investida do Trump, retirada de papel americano, retirada de recursos? A gente vai ter aí uma grande discussão que começa a se tornar cada vez crescente, se essas organizações vão ser substituídas ou se a gente vai ter uma reforma mais profunda em todo o sistema multilateral criado aí desde no pós-Segunda Guerra. Então aqui também a gente tem uma questão que envolve a própria geopolítica global. A gente está vendo um redesenho, de certa forma, né, professora, de questões geopolíticas, diplomáticas como um todo. Quero avançar para falar também do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas a gente já vai chegando por aqui também com o Ronilson Pacheco para compor essa nossa bancada de luxo. Olá, Ronilson, bom dia, que prazer te ter aqui. Bom dia, Natália. Desculpe a chegada aí um pouquinho atrasado, mas ouvi uma boa parte da fala da professora Denilde. E vamos lá, Trump dá sempre pano para manga para a gente, né? Opa, já eu acho que essa é mais uma de tantos desafios que ele tem colocado. Não, com certeza. A gente estava tratando aqui, como você estava ouvindo, Ronilson, de dois pontos importantes, né, da expulsão do embaixador sul-africano lá de Washington e também do redesenho de como a ONU está se organizando, tendo em vista essas promessas que já não são de hoje do Trump de cortar ajudas internacionais como um todo, mas eu queria avançar